Albonina Podcast é uma volta ao mundo sem sair do lugar. Apresentado por Mari Campos, uma brasileirinha que vive em Portugal, desbrava cada canto desse mundão, passando pela tradição, arte, culinária, cultura e desmistificando estereotipos dos ilustres convidados. Sejam bem-vindos ao Albonina Podcast, o programa onde vamos dar a volta ao mundo sem sair do lugar. Eu sou a Mari Campos e tenho aqui comigo dois convidados para falarmos sobre curiosidades e particularidades da terra natal de cada um, passando pela tradição, arte, culinária e desmistificando estereotipos. E na nossa volta ao mundo de hoje, vamos passar pela África, especificamente Angola, com o nosso convidado Joel Kwanza. Seguindo o caminho mais centro-europeu, vamos conhecer a Alemanha pelo nosso convidado Maximilian Linar. Obrigada, meninos, por terem vindo. Obrigada por ter aceito esse convite. Vamos começar aqui pelo Max. Max, eu quero começar pelo seu nome, Max. Sim. Os portugueses têm dificuldade de dizer Maximilian Linar. Sim, os portugueses é sempre, normalmente sai Maximiliano ou Maximiliano, ou saem muitas coisas, por isso eu normalmente, como a maioria dos portugueses conhece o cão polícia Max, chamado Max, que há uma série de um cão polícia. E chama-se Max, por isso, pronto. É mais fácil. É mais fácil para os portugueses. A sua família não te chama de Max? Não, é assim, os meus amigos mais próximos da infância chamam-me Maxi. E a minha mãe, por acaso, chama-me Maximilian sempre. E o meu pai também tem outros nomes para mim, mas pronto, eu pensava que Max já vinha desse tipo de infância. Não, Max, sim, mas os amigos, é só os amigos que chamam Max. Em família é mais Maximilian ou outros nomes, outros apelidos. Pronto. E tem uma coisa que pelas minhas pesquisas lá no YouTube, né, fucei e tal. Sim. É verdade que quando você vai visitar uma pessoa lá na Alemanha, principalmente se for num prédio, tem que saber o sobrenome da pessoa, senão... Sim, é verdade, porque eles nas campainhas não vem o terceiro D, ou como aqui em Portugal, vem o nome, o apelido. O sobrenome, né? O apelido vem sempre o apelido da pessoa. Também nos caixas postais, não é como não aqui é em com números. Número, Não, ali é sempre o nome da pessoa que vive lá. E se tiver duas pessoas com o mesmo sobrenome? Há dois nomes. Estão lá dois nomes, normalmente. Joel, o seu sobrenome é Kwanza. E pra quem não sabe, a moeda de Angola também se chama Kwanza, né? E também tem o rio Kwanza. Joel, seu sobrenome tem alguma coisa a ver com o rio ou com a moeda Kwanza? Olá, Mary. Olha, de facto, antes quero agradecer votos de confiança pelo convite, né? E estar aqui neste espaço é um privilégio. Para poder falar um pouco sobre a cultura, né? E também ouvir um pouco a cultura alemã e depois passarmos para a angolana, pronto, do ponto de vista africano, né? Pronto. Kwanza, o nome de Kwanza, na verdade que nós em Angola, a nossa moeda é Kwanza. É Kwanza. E também temos o rio Kwanza. E você, Joel, é herdeiro? É príncipe de lá pra ter esse nome aí, esse sobrenome aí? Agora vem a história. O meu nome não é Kwanza do Rio, nem tampouco da moeda. Já vem outras coisas agora. Eu quando questiono meu pai, quando meu pai ainda esteve em vida, quando questiono, de onde veio o nome de Kwanza? Por que este nome? Porque eu comecei a me questionar. Momentos que vai existir Kwanza, porque nós antes não usávamos Kwanza em Angola, era Libongo e tantas outras moedas que já se passaram, e depois é que veio Kwanza. O Kwanza veio depois, isto é, após o nascimento do meu pai. Quer dizer que meu pai é antes da moeda Kwanza angolana. Então, e aí onde veio a dúvida, eu questiono meu pai. De onde veio o nome de Kwanza?
O meu pai tem que vai me explicar. Que o nome de Kwanzaa, porque nós temos as nossas línguas lá, Os dialetos, nacionais, né? chamados de dialetos. Exatamente. Vou falar disso. Sim, sim. Então, este nome Kwanzaa nasce do dialeto. O dialeto diz-se Likwanzaa. Dialeto. Sim. O nome diz-se Likwanzaa. Então, o meu pai era para ser chamado Likwanzaa. Sim. Mas houve aí uma força, porque neste momento o colono ainda estava a reinar. Então disseram que não. O Li Kwanzaa, que tal tirarmos o Li e fica Kwanzaa? Só Porque Kwanzaa. quase que isto chega um pouco ao termo português. Então, por isso que foi tirado Li e fica Kwanzaa. Mas Li Kwanzaa, o nosso dialeto, Li Kwanzaa significa conjunto de árvores secas. Ai, que... Mas Eu essas já ia árvores... falar, que lindo! Mas essas É árvores seco. secas, porque aquilo tem um significado tremendo. Essas árvores secas têm como objetivo de um dia serem queimadas. As árvores secas. É espécie de roça, né? Fazem aquele... preparar o terreno para ir se cultivar, então fazem aquele ajuntamento, tudo... Todas as árvores secas e depois para se queimar e o terreno estar mais fértil, né? Para ir se cultivar. Sim, essa conjuntura de árvores é que se chama Likwanzaa. Significa dizer que nós somos Likwanzaa. Nós somos árvores secas que um dia vamos ser. Em outras palavras, sentido real, Sim. Likwanzaa significa que, ou Kwanzaa, significa que nós não somos eternos. Nós vivemos, vamos viver, mas um dia vamos morrer. Uau! Seu poeta Joel. Declamador Poeta Joel. Joel. Então, Joel. nada do rio, Nada de moeda. Angola. É uma filosofia. Pois. É muito mais do que isso. É verdade, é uma verdade. filosofia. Uau, Joel. Boa. Arrasou, gostei, hein? Gostei. Agora, ainda acredito que você ainda é o herdeiro de lá, o príncipe. Ainda não sabe, ainda não porque sabe. é famoso. Eu É também, como famoso sou lá em da Angola. fé, como faço parte da fé, tenho mesmo que acreditar. Que eu sou. Arrasou. Muito bem. Foi verdade isso. Bom, por falar em histórias e tudo mais, pelas minhas pesquisas, Max, a Alemanha é considerado um dos melhores países da Europa para se viver. Falando sobre a estrutura do país, sobre a organização civil, economia, educação, sem contar no mito, Max, que não há filas no supermercado. Desmistifica isso pra mim. Não, isso não é verdade. Também há filas no supermercado, mas Onde é que tiraram isso? Eu vi um monte de YouTube falando que Sim. não tem fila no supermercado, Max. tem menos, porque pronto, a Alemanha é um país muito organizado que E é mesmo, de verdade, é sim. de verdade. Mas mudou durante o tempo. Agora também ainda é organizado, mas já há influências que pronto, Vou são mais falar que disso. que são, por exemplo, em cidades como Berlim, Sim. em grandes cidades. Sim. Ali já há mais influências também de outros imigrante. países, de imigrantes, que já trazem outros hábitos e essas coisas todas, claro, mas é normal numa cidade grande, porque também aqui em Portugal também há muita sítios, influência, sim. há sítios que também funciona tudo bem e não há filas e tudo isso. Mas na Alemanha também não é assim que é em todo lado. Não é em todo lado, não é? Claro que há ainda os alemães tradicionais, mas está-se perdendo isso um bocadinho, mas que eu não acho mau, porque às vezes as pessoas ficam um bocadinho mais relaxadas, não é? Eu não acho mal ter uma fila, pronto, há uma fila, pronto, não acho assim uma coisa de outro mundo. Mas uma coisa que há é que os alemães normalmente ficam mais calmos quando têm uma fila e não ficam lá a chatear-se ou qualquer Ei, coisa. anda rápido, Isso não, abre a mas caixa. isso, por exemplo, aqui, eu sempre, no trânsito, por exemplo, no trânsito na Alemanha quase ninguém apita. Sim. Aqui, se tens aqui uma fila de carros, é logo apitar, aqui em Portugal pelo menos, é a minha experiência, pronto. Aqui em Lisboa é logo Tá, apitar o sempre tempo todo. Apitar é buzinar.
Buzinar, sim. Ok. Buzinar, mas apitar É só para em os nossos português. ouvintes. Apitar em Os português. os nossos ouvintes lá do Brasil entenderam o que, Tá que o Max bem, tá mas falando. buzinar, é buzinar. É Ok, buzinar. tá bem, ok. PP com o Tá bem. carro. Eu não sabia que isso só passava no Brasil, mas pronto, também pensava que era em Portugal. Vai passar no Brasil, acho Mas bom. tudo bem, então é buzinar Brasileiro ou adora apitar saber ou como cultura. quiserem, pronto. Buzinar. E nas autoestradas lá da Alemanha, já agora falando disso, Sim. não tem limite de velocidade, tem que andar sempre Ah, rápido, sim, né? mas há limites de velocidade em algumas partes. Por exemplo, há partes onde é por causa do ruído, como é que se diz? É parte onde tem casas, essas coisas? Casas ali, tens de andar, só podes andar a 120 ou qualquer coisa assim, por causa do som, Do ou do barulho, ruído, sim. do barulho, para ter menos barulho e essas coisas todas. E também depois há autoestradas nas cidades, que também só podes andar 120. Mas há muitas partes que podes dar a velocidade que o teu carro der, pronto. Que dá até ouvi, né? Isso tudo é achismo, viu? Sim. Não, mas é. E na autoestrada não pode nem mesmo assim. andar Sim. devagar, é proibido. Toma até multa se andar devagar. Tu não podes andar menos do que. Como é que era? Eu acho que é menos de 80 ou menos de 100 ou qualquer coisa. Eu já não sei bem como é que é. Mas acho que ali também já levaram multas porque andaram muito devagar. Muito devagar. Sim. Então, Estão andando devagar. Acho que nos Estados Unidos também é assim, nas autoestradas. Não, isso Assim. já. Pronto, normalmente são pessoas mais velhas que depois estão ali nas calmas. Ou Mas imigrantes pronto. também, né? Não entende ali a lei, né? Sim. Nossa. Mas normalmente uma pessoa na Alemanha na autoestrada não guia menos do que 100. Pronto, é assim. Acelerado. Joel, a Angola é um dos países mais ricos e prósperos por conta de petróleo, por conta de pedras preciosas, solo fértil. É muito parecido com o Brasil nesse sentido. Porém, todavia, entretanto, Angola é considerado um país subdesenvolvido. Por quê? Gostaria de saber uma visão de um cidadão de explicar por que isso acontece. Por que Luanda é uma das capitais mais caras que existe no mundo, é uma das capitais mais caras, é um país próspero, porém a população é pobre, vou colocar assim entre aspas, mas é pobre. Por que isso acontece, Joel? Sabe me dizer? Ok, Mary, realmente quase que em poucas palavras posso responder. Temos muita riqueza, riqueza que sobra. Riqueza que sobra. Muita fortuna, muitas pedras, muita coisa que as pessoas não imaginam. E ainda determinadas riquezas de nome ainda continuam a ser descobertas. Sim. Continuam sempre a ser descobertas. Então temos este lado. E temos ainda mais outras riquezas naturais. A nossa paisagem em si é fantástico. No dia que tiver privilégio de visitar Angola, Quero ou muito. de visitar em Angola, que estamos também com o Max, fazer visita a Angola, que não se limitem somente a visitar o capital. Pois. Sim. Sim. Mesmo porque é Vamos- cara, não é? Sim. É melhor Mesmo ir assim, é melhor ir para é muito caro. Fora da capital e vão Sim. poder explorar. E se forem de caminhonete, eles chamam de caminhonete, então aí, via normal, se forem de carro, táxi, de qualquer outra forma, melhor, porque aí vão conseguir apreciar melhor a paisagem. Sim. Mas se tiverem que usar, por exemplo, o voo, tudo aí em cima, e depois só vão aterrar e quase que não vão conseguir Eu quero muito explorar bem a conhecer. natureza. Agora, a questão do subdesenvolvimento, uma vez que já temos riquezas, e na verdade que essas riquezas não se refletem na vida real, a vida social. Uma vez eu pessoalmente tive uma aula em economia política, e nós já tínhamos levantado essa questão ao nosso professor. Nosso professor resumiu uma coisa: falta de vontade política. Quando não houver a vontade das pessoas que estão em frente da sociedade, Sim. que estão a dirigir, que deviam fazer o papel de construir, de criar este desenvolvimento da sociedade, se não houver este interesse, Corrupção, Joel. claro. Se o interesse for para outras vertentes, de saquear e de fazer e desfazer, claro que a pobreza, o subdesenvolvimento vai continuar sempre a reinar. Então, é uma das razões. É igualzinho o Brasil. É igualzinho o Brasil nesse sentido. Pois, Porque o Brasil também tem tudo. Tem petróleo, tem água,
tem água, Sim. muita água. Tem solo fértil, tudo que joga ali na terra do Brasil, que nasce. Sim. Não precisa de nada. Normalmente o povo não tem que sofrer tanto como está a Como, sofrer, né? como, Pois é, como sim. sofre. Exatamente, sim. não se Isso é justifica. É verdade, tudo, não se justifica. é corrupção, é Pois, política, pois. politicagem. Agora, há outra coisa que não se entende. Vamos agora do outro lado. Existem países que não têm nada de riquezas, mas têm aquilo que se chama vida. Pois. Tem um desenvolvimento Tem dito. desenvolvimento. sim. O povo está feliz. Sim. O povo vive como se houvesse altas riquezas naturais. Exatamente. É falta de vontade. É falta de vontade. Ou as pessoas, os políticos que estão em frente do país, quando não tiverem esta iniciativa de construir o país, é difícil. Pois, E- isso é um grande problema, É, claro. é problema. E assim, eu trabalho em centro comercial. né? Uhum. E quando vem um cliente angolano, eu ganho meu dia. Porque eles compram, geralmente são muito ricos. Eu conheci um senhor super rico lá de Angola. Ele é dono de um hotel. Eu não vou dar muitas informações porque eu acho Pois. que ele é famoso lá. É famoso na área política, esse senhor. Ele tem, assim, um porte e tal. E ele anda com pessoas, enfim. E quando ele vai lá, pra mim, ganhei meu dia. Já Claro. bati meu objetivo, porque ele compra, ele fala assim, quero isso, quero aquilo, não vê preço, nada, nada. Ele só vai e paga. Não só nesse centro comercial onde eu trabalho hoje, mas um outro também. Eu lembro de angolanos, assim, pagando 300 euros, 500 Sim, sim. euros numa compra, Sim. sem perguntar nada, só pagando. Aí eu não entendo que há várias pessoas ricas Sim, mas isso... e pessoas muito Mas pobres. infelizmente há muitos países assim, não é só Angola, muitos É. países na África, é na América do Sul. E na é, América, e no Brasil. e, pronto, Essa- há muitas. A diferença Há entre. essas classes dentro da as sociedade, né? Pronto, há as Existem classes as sociais classes. que infelizmente tá, e a diferença é muito grande. Muito Já não há, grande. normalmente já não há classe média, há só uma classe alta que E tem há muito classe- dinheiro e depois tem a classe baixa que tem mesmo pouco dinheiro. Sim. Pouco dinheiro. Porque tudo concentra-se nos poucos. Mas por tudo isso, Joel, acha que isso foi. Não sei se tinha problemas financeiros lá na Angola, mas isso foi um dos motivos que fez emigrar para Portugal ou não? O que Bem, fez chegar aqui, neste belo país? Adiantando a resposta, eu posso dizer que pode ser um dos objetivos. Então eu vou explicar. Sim. Porque eu já adiantei a resposta. Agora eu vou explicar. Eu vou Ok. começar o cenário. Sim, vai lá. Eu, na verdade, vim cá para um passeio. Mas o que já vai me prender cá é que quando eu chego, começa a famosa corona na China. Sério? Então Começa tem a pouco corona, tempo. então começam a criar dificuldades a aeroportos, às fronteiras, tudo. Então eu disse, não, uma vez que já estou aqui, convém que fique mais aqui um tempinho a controlar esta onda. Sim. E pronto, isso depois foi quase que já não parava até dia de hoje. Então Já isto foram me lá 2 cria, anos. isto depois, pá, eu disse que não, acho que também não convém voltar, porque eu também estava a controlar o cenário, que aqui as coisas estavam minimamente controladas. Sim. Não havia aquelas agitações, aquelas coisas como outros países. Sim. Disse que não, vou ter que ainda manter cá, porque está em jogo primeiro e a vida. Primeiro e a vida. Sim. E como E é que depois, foi isso? e eu estando cá, e depois comecei a refletir, mas então, tão depressa a voltar, para quê? Comecei a me questionar. Olhando as condições de vida, e olhando aquilo que é o real da vida, primeira coisa que aqui me prende é segurança. Se nós- Isso aí também me se nós- entende demais. É uma coisa que me choca aqui. Em qualquer meio segurança. que quer que estejamos, se houver uma ameaça contra a nossa vida, uma ameaça à nossa vida, Sim. significa que nós nunca vamos alcançar a paz. A paz é a segurança da nossa vida. Sim. Estamos É o na mais rua, importante, é. conscientemente sabes que eu aqui estou bem, Tranquilo, pode ninguém mexer no talvez telemóvel. vai me criar enfim. alguma ameaça, não há explosões de bombas, etc. E estamos tranquilos. Então, Local, é mais também seguro. uma das razões que faz cá estar. E pronto, é para voltar também naquela resposta que tinha dado primeiro. Tem também a ver com aquelas condições de vida Das e que condições. até agora ainda me faz pensar, volto ou não. Ih, que pergunta difícil, hein? Ih, Joel, mas a família toda tá lá. A família está lá e eu tenho um irmão na Finlândia. Já Ok. está há um bom tempo na Finlândia. Tem mais um na Inglaterra, que também já tem nacionalidade e Sim. tudo. E já está há muito tempo. E eu, além de estar cá
pronto, para a visita, era também o objetivo de chegar nesses países também para ver os sobrinhos, a família. A família. Sim, e depois regressar. Mas as coisas aconteceram de outra forma. Olha. Diz sempre que para os evangélicos, diz sempre que Deus escreve direito em linhas tortas. É uma coisa assim. verdade. É verdade, Joel. Olha, porque tá aqui Pois. o seu futuro, hein? Olha. E você, Max, por que saiu do melhor país para se viver na Europa para Portugal, Max? Boa Conta pergunta. essa história. Eu já esperava esta pergunta com a primeira intervenção. Ou quando leu aquele texto dizendo que a Alemanha é um dos melhores países Pois. para se viver. Eu já estava a fazer a leitura dessa questão. Pois é, tá vendo? Não é interessante? São coisas que a Pois, gente quer então vamos saber. responder muito. Nós queremos saber, Para Max. mim é muito fácil. Eu primeiro nasci aqui, os meus primeiros 12 anos vivi em Portugal, os meus primeiros 12 anos da Então minha você vida. é Tuga, Max. Sim, só um bocadinho. Mas depois com 12 fui para a Alemanha com os meus pais e pois, agora voltei há 2 anos porque sempre queria ver, como eu só conhecia Portugal como criança, não Sim. tinha me preocupado com nada, mas eu também queria viver cá, também a ganhar a vida, digamos assim, ver Ok. como é que é viver como adulto em Portugal. E era sempre também era um bocado um sonho sempre regressar, porque eu sempre gostei muito de Portugal, Das lembranças que das tinha, lembranças né? que eu tinha, e depois também tive sempre muitos amigos que eu mantive. E pronto, e sempre tive muitas relações para Portugal. Depois a minha irmã também casou com um alemão, com português. Com português. Tenho uma sobrinha cá também. por Então isso tem família aqui? Sim, tenho uma sobrinha cá e pronto. A minha irmã infelizmente morreu, mas tenho o cunhado, tenho a sobrinha e a família do meu cunhado. E depois sempre tive muitos amigos. Os meus pais sempre tiveram também muitos amigos portugueses, apesar de serem alemães, mas tiveram 30 anos em Portugal. Tiveram uma vida aqui, então. Por isso também foi uma grande parte da vida da nossa família, Sim. foi aqui em Portugal. Por isso para mim não é assim não é uma grande surpresa de querer viver um tempo em Portugal, digamos Ok. assim. Eu não digo que eu talvez vou ficar para sempre, Para mas sempre. isso ainda não sei. Mas não pensou em algum outro país, ok? Que tem aqui lembranças e tal? Por Mas acaso nunca pensei muito em outros países, não. Um que tem mais assim a linhagem da Alemanha, ou que tem a organização civil. Não, porque eu Que não há sinceramente eu gosto disso, mas no outro lado também às vezes acho um bocado regras a mais. Pronto, eu acho que só há um país que é pior, é a Suíça, que ainda é pior do que a Alemanha. Por quê? Porque ainda tem mais regras e tem mais... Sério, porque todo mundo fala, ai, vou pra Suíça. Não, Suíça tem mais regras do que a Alemanha. Eles têm regras para tudo. Mais ou menos. Sério? Não sei nada Para sobre a tudo e Suíça. Eu mais preciso alguma de um coisa. amigo suíço pra Por vir isso, aqui contar a mas história. pronto, isso é só amigos meus que vivem na Suíça que dizem que é mesmo uma diferença entre Suíça e a Alemanha. Mas mesmo assim, a Alemanha, claro que é um país já organizado. Eu aqui também já tive experiências, também pensei, porque é que isto aqui neste país demora tudo tanto tempo? E na Alemanha, depois, tu tens uma coisa em 2 dias e nem pois é. uma semana. E há isso às vezes, se preciso, por exemplo, eu estou no mercado imobiliário, às vezes preciso de umas cartanetas, preciso de umas documentos, mas para chegar a esses documentos preciso sempre... Demora muito demais. tempo. E ali, isso na Alemanha, por acaso, funciona um bocado melhor. Às vezes tenho saudades da Alemanha. Nesse sentido, né? Mas Também isso não já é. vai aqui pra minha próxima pergunta, inclusive. Os choques culturais. Qual é a maior diferença que acha? Já vou aqui pro Max. Qual é a maior diferença entre a Alemanha e Portugal no choque cultural? Pode ser positivo, pode ser A negativo. melhor diferença, já posso dizer, que é... os portugueses normalmente falam muito e Fala falam que se farta. são todos muito... falam alto e falam... não sei o quê. Brasileiros Brasileiros também. Mas portugueses Tô aqui também. gritando na Portugueses sala. também.
e falam tudo de uma vez e ninguém percebe nada. Primeiro tens de te habituar para depois no final perceber algumas coisas. Pronto, isso na Alemanha é mais... Todo mundo é mais caladinho, mas... Fala baixinho, é educado. É mais educado, é mais organização reservado, civil. é mais... Pronto, é mais... Ouve-se mais. Os portugueses também gostam de falar todos em cima dos outros e ninguém ouve o outro. Isso é uma coisa que também fazia um bocado de confusão. De resto pronto, pois é coisas do tempo que as pessoas estão muito... Fala essa coisa do tempo, porque... Estão muito cá fora. Estão muito... A vida é muito mais fora de casa do que em casa. Mas depois há uma coisa muito positiva que eu gosto, Sim. que é o relacionamento das famílias. Normalmente é muito chegado. Mas isso é nos países do Sul. Que pronto, não é só Portugal, mas as famílias são todas muito ligadas. Pelo menos as famílias que eu conheço são todas muito ligadas, e é avô, é tudo. Mas é várias gerações que estão sempre juntas, e essa é uma coisa que eu gosto em Portugal. Olha que no Brasil, e nós aqui brasileiros olhando pra isso, que é essa questão de família, eu ainda acho que os portugueses nem são tão familiares, porque no Brasil, uma família mora tudo na mesma rua. É a mãe, a avó, o filho, todo mundo na mesma rua, a família inteira. É uma coisa impressionante. E aqui, às vezes, eu vejo muito os velhotes abandonados, sabe? E eu falo, poxa, aqui não é tão família. Mas um alemão tem essa visão de que aqui é família. Tenho outras experiências então conheço outras famílias, porque eu sei, eles não podem viver na mesma rua, mas há muitos netos que vão às avós, que cuidam das avós, que vão para ali, ou das tias, ou das não sei o quê, e estão todos muito, muito juntos, e todos os domingos estão juntos. Mas a Alemanha não é toda assim, não se junta no domingão. A família também é um bocado assim, mas eu acho que não é mais os pais e os filhos. É mais os pais e os filhos. Os avós não entram. E os avós às vezes ficam um bocado fora, mas também às vezes é pela distância. Na Alemanha ninguém tem problema de viver muito distante um do outro. Eles vão ali porque têm que trabalhar, têm que estudar, e em Portugal ficam todos muito próximos. Moram mais próximos. Por exemplo, alguém que tem pais em Cascais não vai muito mais longe do que para Lisboa, mas digamos assim. Não. Olha, tinha uma visão diferente. Isso pelo menos é a minha experiência. Sua experiência vindo da Alemanha. Sim, que eles não têm essa que eu tenho cultura portugueses, de juntar, os amigos que eu tenho portugueses, por isso. Olha, que fixe. As experiências que eu fiz com as famílias portuguesas que conheço cá. Que fixe essa visão vindo de um alemão. E o Joel, qual é a maior diferença da Angola? Um choque assim cultural, Angola e Portugal. Positivo ou negativo? Ok. Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Eu tive que sair um pouco do meu país porque eu, desde nascença, é a primeira vez que eu saí fora do... Porque eu saí do país. Sim, e aí é a primeira vez, eu nunca antes. Para nós angolanos, a começar já questões laborais, trabalho, uma coisa que eu admirei aqui, eles aqui, todo trabalho e trabalho. Em outras palavras, eles são rigorosos, os portugueses são rigorosos. Trabalhas e és pago. Nós em Angola é uma coisa um pouco diferente. Nós aí temos muito questão de escolher o trabalho. O angolano não faz todo tipo de trabalho. O angolano não faz. O angolano é aquele gravata. Mas eu acho que isso tem a ver com a gente estar no nosso país. Porque se eu tivesse também no Brasil, eu não faria muita coisa que eu já fiz aqui. Eu nunca trabalhei num centro comercial no Brasil, por exemplo. E eu acho que eu não trabalharia também. Okay. Não é que não é digno nem nada do tipo, mas acho que quando a gente está no nosso país, a gente escolhe mais. A tendência a gente escolhe. É viver espécie de mimos, né? Exatamente, eu acho que é isso. E isso me fez abrir assim, uma visão, um campo de visão, que até mesmo dá bom dia para um motorista de autocarro, dá bom dia para essas pessoas, sabe? Porque eu fico imaginando que um dia eu posso estar fazendo isso. Sabe? Claro. É a valorização do trabalho, a valorização de que o outro está fazendo algo para você. Exatamente.
E quando a gente tá no nosso país, a gente não dá esse valor. Não deste valor. Então, acho que é um dos maiores valores que se tem quando você imigra. Sim. É essa Acaba por questão do aprender trabalho. essas Isso é lições. um bocado verdade. É reconhecer que, afinal de contas, no meu país, o que eu negava, o que rejeitava, era o mesmo trabalho. E tu também tens de adaptar mais, porque às Sim. vezes há circunstâncias, até para um europeu, que eu sou Sim. europeu, às vezes há circunstâncias que não vais, ou questões da língua, ou não sei o quê, Sim. só podes fazer um certo trabalho, pronto. E pronto, tens de aceitar isso. É assim, tu escolheste vir para este país, então tens de adaptar também um bocadinho. Sim. Não é? Claro que era mais fácil para todos nós, talvez ficássemos no nosso país. No nosso país e fazendo aquilo que Talvez se achava era importante. mais fácil, né? mas é sempre uma certa, uma É uma certa escolha. aventura. E é uma escolha de cada um. Ninguém está obrigado, ou obrigado pelo a menos fazer. nós, ninguém está obrigado. Claro que há pessoas que são obrigadas a vir a Determinadas fugir do coisas. país deles, Sim. mas, Refugiados e tal. mas nós aqui que estamos aqui, ninguém foi obrigado a vir para cá. Sim. Pois. A E gente se não, escolheu e estar se- aqui. e se Sim, não, uma e se escolha. não gosta, e se não quer fazer o trabalho que faz, então pronto, tem que voltar. É assim. Exatamente. É Correto. verdade. A pessoa tem que se adaptar ao país, Ao onde país vive. onde- Conheço alguns alemães que nunca precisavam de falar português. Pronto, viveram aqui em Portugal, Sim. mas vivem aqui 30 anos ou 40 anos em Portugal e falam pessimamente português. Isso acontece com os chineses. Sim, ou outras línguas. Também há ingleses, porque os ingleses também pensam que não precisam outra língua, mais ou menos. É. Não? O E depois estão só francês nos clubes, também. depois só estão nos clubes ingleses, estão no clube ali, estão no clube de ténis É onde só há verdade. inglês. Mas eu acho, uma pessoa que vem para um país devia pelo menos falar a língua, A língua, mais ou menos. Não precisa ser ser professor da língua ou Ter ser as noções professor de autor, mas Imergir tem, na que- cultura, né? e Imergir tem na que cultura. aceitar, pelo menos tem que aceitar as coisas culturais. O outro choque, assim. Em termos também de saudações, isso é só para criar determinadas diferenças. Sim. Né? Saudações. Nós em Angola passamos o dia todo a saudar. A saudade, tipo, como? Sim, amanhece, bom dia, bom dia. Fui. Quando eu voltar ainda pode saudar de novo. Bom dia, bom dia. Ah, sempre Sim, quando nós passa. temos muito isto. É mesmo na rua, alguém que você não conhece. Ok. Podes saudar. Boa tarde, boa tarde. Em Angola? Em Angola. Ok. Na rua. Pessoas Sim. estão a andar de repente, que tal? Está a passar, pessoas estão aí sentados. Bom dia, bom dia. Bom dia. Sim, temos muito essa cultura de saudar. Enquanto aqui, saúda-se, mas não é assim como em Angola. Não com toda Não é? simpatia, Não, né, aquela Joel? simpatia, às vezes ele lançou uma coisa e às vezes tem que prestar atenção para ouvir. Sim, Sim. foi a minha É, saudação. bom dia. Bom dia. E muitas vezes pode saudar, mas ele também depois vai responder assim, com aquela tonalidade mais baixa. Né? Olha! Ok. Sim, mas há mesmo há muitos que dão mesmo aquela saudação com mais vida, Sim. né? Sim. Mas muito diferente do meu país. Uhum. Angola, Olha. saúde-se. Ok, ok. E depois, nós aí temos uma outra coisa. Nós, em termos de famílias, nossas famílias são alargadas. Uhum. Nós consideramos todos os primos, os Pois, tios, sim, está bem. ok. aquele que casou com tal falando, aquele também é família. Toda Ok. família. Sim, ok, tudo Junta aquela família. Família, nós enorme. juntamos. Pois. Juntamos. A família, Família. nunca é menos do que 20 ou 30 Um pessoas. Natal bem. é um evento, São 30, né? 30, 40, 50 pessoas. bem, Pois, não é? pois. E também temos assim em questões de vizinhança, que aqui isto é raro, que é raro. Sim. Nós temos as questões de vizinhança, que o vizinho em si também é família. Ah, está bem. ok. Exemplo, ele é? pode bater Ok. à sua porta Ok. pedindo sal, No, Ok. no Brasil também. pedindo Brasil açúcar, também. Sim, pedindo sim, qualquer sim. coisa. Sim. Ok. Pedindo quilo de arroz, pá, Sim, vê sim, sim. lá um quilo de arroz aí. Pô, Sim, não sim. tem nada em casa. Sim. É tão normal e tão básico. Não, E- isso- e há muito aquele familiarismo, o vizinho cozinhou, Sim. pode convidar o outro vizinho que Ah, nós é? vamos Ok. comer. Pois, isso, pois. No Ou Brasil ainda pode também orientar é a assim. esposa para poder servir. Colocar numa tigela e depois, olha, vai dar Isso vizinho por tal. acaso aqui Sim, também é há- muito, há muito este- raro. Pois. sim. Isso aqui é muito raro e na Alemanha ainda é mais raro. Ok. Além- É mais raro. Há esta acaso. convivência. É. Há esta convivência Tens lá. de ter muito Sim, mesmo. há esta convivência. Senão o resto. Olha, no Brasil também resto é é resto. assim. É assim, vizinho, Mas bate eu na estou a ver, porta, Angola e entra. Brasil têm alguma semelhança. Poxa. Brasil e Angola têm alguma semelhança. Por isso é que estamos aí a sofrer.
parece. Sim, mas tem, né, a influência portuguesa, angolana. Nós somos colônias de Portugal, né? Pois, Exatamente. Só que nós somos mais Sim. felizes. Pois. Tô brincando, gente. Não, Tô é brincando. real, é real. O contexto é real. Não se pode comparar Angola e Brasil. Nós Em somos termos de mais desenvolvimento... mais não, abertos, né? Sim, e tudo. não se pode Mas comparar. para um alemão, o português ele é completamente aberto, né? Ele é Sim, completamente é o mais simpático. aberto. Por exemplo, as pessoas do sul da Europa, para nós, são mais. Mais Para mim, como simpáticos. alemão, são mais abertas. Pode-se também falar dos italianos, pode falar dos franceses, não, mas um bocadinho, às vezes, dos espanhóis, mas os espanhóis têm várias regiões, é diferente. Depende do É lugar. diferente muito da região, mas aqui em Portugal também é. As pessoas, também as pessoas do Alentejo também são muito mais fechadas do que aqui. Do que aqui em do Lisboa que- e Porto, Mas isso né? é normal, porque se estás numa aldeia, a tendência é que estejas mais fechado é mais do que estás numa cidade que estás habituado a mais culturas, não é? Por isso, de culturas diferentes. E às vezes é mesmo uma questão, pelo menos na Alemanha é assim, as aldeias pequeninas, eles às vezes têm não é medo, mas é medo entre aspas, do novo, digamos assim. São mais tradicionais, E todas as coisas que vêm de conservadores. novo, para eles já é uma coisa... Eles já são mais conservadores. sim, né? sim, é uma coisa muito complicada para eles, digamos. Eles precisam muito tempo para se habituar a isso. E já falando assim de aldeias e tudo mais, Sim. eu já entro aqui na questão dos sotaques e dos dialetos. Na Alemanha também tem, não tem? Também tem, sim. Dialetos Também e tem. sotaques. É vindo dessas aldeias, assim? Sim, também, mas há regiões. A Alemanha tem estados. Sim. Tens vários sim. estados. E em vários estados tu tens outros dialetos. Por exemplo, Mas na é Baviera, dialeto ou é sotaque? Hum? É dialeto ou é sotaque? Não, É cada as duas dialeto coisas. tem Dialeto é sotaque. tipo uma língua Dialeto é uma própria. língua. É uma Sim, língua. como se fosse uma língua. Batia dialeto é mesmo uma língua própria. Sim, Ok, então é mais sotaque. Mais sotaque. Mais sotaque, mas também há em algumas aldeias pequenas, por exemplo, no norte, há mesmo uma língua que chama-se Plattdeutsch, que é mesmo uma língua, é uma mistura entre inglês, holandês, alemão, não sei o quê, Olha. mas ali há mesmo uma língua que é mesmo totalmente diferente. E depois na sul da Alemanha, sim. na Baviera em como é que chama o outro? Não sei. Ih, já esqueceu. Virou Tuga, né? Já não, não é mas mais mas alemão. já não sei. Chama-se Baden-Württemberg em alemão, mas não sei como é que chama em português. Pronto. É um Fala em estado. alemão. Sim, Baden-Württemberg. É o estado ao lado da Baviera. Esses dois também têm em aldeias pequenas Sim. um alemão. É mais sotaque, mas um alemão não entende nada. Quando eles falam, não entende nada. E há várias regiões assim, quando eles falam mesmo a língua deles, para mim é mais quase uma língua Uma língua. do que um sotaque. Por isso eu fiz essa pergunta do dialeto e Sim. do sotaque, porque não percebes nada. Porque eles também usam outras palavras, como no alemão. Pronto, é assim É um bocado. dialeto. Mas eles também têm palavras alemãs, que também Ok, usam. sim. É uma mistura entre palavras novas que eles inventaram lá na terra deles ou na região deles E o coisas alemão? que o alemão comum também usa. Pois. Acontece isso com os dialetos. Eu sei que tem quantos? Mais de 20 tipos de dialetos angolanos. São tantos dialetos que temos. São mais de 20 ou será que tem mais? Tem mais. Tem mais. Isto é em cada província. Normalmente em cada província. E há determinadas províncias que vais encontrar. Uma província tem o dialeto, né? Mas dentro da província, em termos de municípios, Sim. porque nós aí temos a nossa divisão, as províncias estão divididas por municípios. Municípios, comunas, aldeias. Sim. Comunas? Quando comunas e as comunas estão divididas O que é comuna? Ok. Saímos do país. O Ok. país está dividido em províncias. Ok, tipo Ok. estado? Sim. Sim, não, vocês falam em estado, Ok, nós falamos sim. de províncias. Sim, são ok? Sim, províncias. ok. Ok. As províncias estão divididas em municípios. Sim.
e que Sim. já são menores. Já né? são, tipo, Sim, cidadezinhas. sim, exato. Sim. E os municípios são divididos em comunas. Ah, É tá. mais Ok. ou menos, Comunas. não é Entendi. freguesia, mas Freguesias, sim, aqui conselho... comparável sim, com sim, conceito, sim, sim. talvez. Há determinadas comunas, podes encontrar pouco número de pessoas a viverem. Sim. mas- Porque quase a maioria, depois, quando começam a ter visão, É. a tendência é de irem para as cidades. Né? De migrar. Sim, E saírem cada das uma aldeias, tem aquela uma, coisa. e cada uma tem um dialeto. Não, nem sempre. Ok, nem nem sempre, Somente ok. em algumas províncias. Mas, por exemplo, a minha terra, Cabinda. Sim. Nós... Você tem dialeto, Joel? Sim, chama-se Ibinda. Ibinda. Ok. Ibinda. Fala alguma coisa aí, sei lá. Hoje o dia está lindo. Mbote. Mbote significa bom dia e boa tarde. Bonte? Mbote. Um bote. Mbote. Um bote. É mbote. Um bote. Mbote. Tem um? Eu tô falando um. Mbote. Um bote. Aham. Mbote. Um bote. Ok. Mbote. Bote. Aham, ok. Boa. Mbote significa bom dia e boa tarde. Ok. Um bote. Mbote. Boa. Um Bom dia, boa bote tarde. pro E que pessoal de também pode se Angola. estender também de noite. E, E agora, nós aí temos uma situação de sotaques. ainda há Sim. sotaques também. Há Há sotaque. dialetos e sotaques. Sim, sim. Ok. E ainda isso. Sim, e temos... Está É a ver, grande confusão é o de mesmo, línguas. é o mesmo Como que dialeto, fala? mas os do norte expressam-se dessa maneira. Ok, está bem. Os de não sei de onde expressam-se desta maneira. Sim, isso é um bocado como aqui. É tudo assim. Sim, Ah, isso é um acho que bocado também- como aqui em É o Portugal, sotaque, né? as Sim, pessoas o do sotaque. Norte falam Aqui de, uma também. maneira, de outra maneira como em Lisboa, ou Sim. do Alentejo também Ou do- falam, ou o do pessoal do Algarve Porto, também, né? do Sim. Algarve também. Sim, Eu agora já consigo identificar quem é de Lisboa, quem Sim, sim, não é sim. de Lisboa. É, sim, igual Artista os fala. nossos amigos do Porto, que Sim. eles falam Sim, assim. eles falam- E o tal do pois. quê? Pois. O quê? é o quê? E o do Algarve também falam de outra maneira, os alentejanos é tudo muito... Sim. Que massa. E vocês se Agora- entendem? Como é que é essa sim, coisa? Sim. Há entendimento. Ok, Há entendimento, mas determinado povo ou outros povos que não entendem os outros. Ok. Mas, por exemplo, pronto, no meu campo, Uhum. né? Ali eu na percebo. sua comuna. Sim, a minha comuna, o município, eu consigo perceber todos. sim, ok. Sim. Que Há esta massa compreensão Mas de isso. todos. mas é só os que têm os diferentes sotaques é que se entendem, os que têm os diferentes dialetos não se entendem. Os que têm diferentes sotaques é que Sim. também muitas vezes não acabam por entender as diferenças de dialetos. Sim, ok. Sim, não Sim, mas conseguem os perceber. dialetos entre si entendem-se? Há compreensão, há entendimento. Ok, Sim. ok. Então têm de uma base que vêm todos dessa base, mais Pois, ou menos. sim. Ok, está bem. No Brasil também tem muito disso, porque eu também, alguns estados, porque Sim. lá a gente chama de estado, Sim, no Nordeste, sim. também, se eles falarem rápido, a gente também não percebe nada. Uhum. E tem muita diferença, e tem sotaques, eu não sei se tem dialetos, eu acho que a gente não percebeu se tem dialetos. Pô. Mas, por exemplo, uma palavra, tipo, por exemplo, que eu coloquei aqui um exemplo, mandioca. Uhum. No Nordeste se fala macaxeira. No Sul se fala aipim. Ok. Uma palavra muda. Se calhar a gente tem até dialeto e não sabe. Pois. E- Não, mas isso é um bocado que eu estava a contar das regiões da Alemanha, que têm algumas, Essa têm coisa algumas palavras que Das são palavras diferentes. que mudam. Que mudam e depois é mais sotaque, pronto, falam de uma maneira que os outros não falam, mas não. E depois estou-me a lembrar de uma, mas isso há muito poucas pessoas que ainda falam e há algumas pessoas do sul do Brasil. Também porque tem muito alemão é o lá. Altdeutsch, chama-se Altdeutsch, que não tem nada a ver com. Tem a base de alemão, mas o alemão normal não percebe. É uma língua. É um estranha. dialeto, Pronto, se calhar? mas isso é mesmo um dialeto, porque eles têm mesmo palavras. Palavras Têm a que- origem também no alemão, mas. Foi inventado lá. Sim, sei lá. Foi Pronto, da- alguém é da inventou, zona. mas há muito poucas pessoas que ainda falam. E eu acho que a percentagem que fala essa língua no Brasil é maior do que fala na Alemanha. Por isso são muitas pessoas que falavam essa língua foram para o Brasil. Foram Porque para o no Brasil. sul do No Brasil sul do Brasil há muitas. tem muito há- alemão. Há cidades alemãs, há Blumenau, É há verdade. Freiburgo, há Tem lá Nova comunidade. Hamburgo, há
não sei o quê. Pronto, há várias cidades que têm origem. A origem alemã, é verdade. Tem origem alemã e também há um Oktoberfest lá no sul do Tem Brasil. Oktoberfest no Brasil, Em não Blumenau, sabia. sim, em Blumenau ou ali no Brasil, sul. É no sul. Brasil em si também seria um continente, se Sim. fosse Pois, isolado. é isso. Brasil É é muito o grande, mundo. há muitas coisas. No É o Brasil há mundo. tanta coisa. É o mundo. Eu também, nesse projeto que eu tô a fazer, eu pretendo falar com brasileiros, porque é o mundo. Bom, Conversar sim, é. com uma Não, pessoa mas do é, Nordeste, isso uma pessoa do Sul, isso colocar tens eles mu- dois aqui, Tens muitos episódios para preencher com brasileiros, só com brasileiros. só com brasileiros. Isso é verdade. Olha, mas vamos falar de coisa boa? Eu disse pra vocês que eu tinha uma surpresa. Sim. Oh. Oi, o que é que vai Essa agora? surpresa, Ai, 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 ela ai. entra aqui num tópico que eu quero comentar aqui. Ok. Que é o tópico de comida! Ei. Comida Mas isto é típica! bebida. Oh, não. Não, por isso que já temos esses presentes. É, tem aí o copo, porque tem, ó, vou descrever aqui para os nossos ouvintes. Tem 2 copos ali na mesa. E Ok. eu trouxe aqui na minha malinha. É uma comida típica no Brasil. Ok. Que a gente oferece muito em festas. Pode ser festa de aniversário, festa de batizado, festa de casamento. Toda festa brasileira você vai encontrar Tem isso. Ok. salgadinhos! Ah, boa. Então, E esses são... Sim, isto quer diz. dizer que este momento já saímos de Portugal, agora estamos em Brasil. Estamos em Brasil, mas nós vamos falar de cultura culinária. Ah. Eu trouxe aqui a minha cultura culinária E para agora vocês nós falamos da experimentarem. Daqui a bocado falamos nós da nossa. Eu trouxe aqui, vou descrever aqui para os nossos ouvintes. Eu trouxe coxinha, vou pôr aqui para vocês experimentarem, que eu quero que vocês experimentem. Carne É, boa, boa. Bom, Tem bom, coxinha bom. com catupiry, que é uma coxinha mais gourmet, vamos dizer assim. Tem coxinha de frango. Coxinha, a gente vive por coxinha. Coxinha é... Qualquer lugar que você chegar do Brasil tem coxinha. E depois tem aí, que eu acho que vocês não conhecem, porque coxinha também tem aqui em Portugal, lembrando. Mas não tem nada a ver com a brasileira, tá? Brasileira. Se for uma coxinha feita por brasileira, aí é que é boa. Também tem o salgadinho que tem aí, que é o quibe. Vocês já comeram quibe? É esse. Quibe. É no Quibe. canto. Não, nunca Primeira comeram? Não. Não se acha que em Portugal, nos cafés, igual se acha coxinha. O outro já comi, mas o Não, outro não, ainda outro não. Isso é um quibe. O quibe, ele é feito... Ai, meu Deus. É tipo uma farinha que se mistura com carne moída. Com carne picada. Se mistura com os temperinhos e frita. Gente, eu amo. Oh. Não se acha aqui, assim... Só se acha a farinha pra comprar e depois você Ok. fazer. Só que eu não sei fazer, né? Então, Não, esse... queria perguntar se tu fizeste. Não fiz, encomendei, acha. Não, eu sou brasileira, mas eu não sei cozinhar esse tipo de coisa. Isso aí é um dom, gente. Isso aí é uma arte. Pode Uau. comer, já. Eu trouxe pra vocês, tá? E assim, Boa, numa obrigado. boa... Pode comer, gente. Eu trouxe pra vocês. É bom? É gostoso? Gostou? Muito. Gostaram do quibe, já que vocês não Sim. conheciam? E a coxinha? Tá Também. boa a coxinha? Isto vai ser a motivação de uma viagem para o Brasil. Exatamente. Exatamente. Ainda mais se vocês forem pra Minas. Pra Minas ainda tem pão de queijo. Boa, Tem, boa. olha, várias comidas, inclusive Pão de queijo também é muito conhecido. Pronto. o pão de queijo. Aqui também tem o pão de Sim, queijo. certo. Mas, inclusive, já entrando aqui no tópico já, tem uma comida tradicional mineira que é super parecida com uma comida angolana, que é o nosso frango com quiabo, só que de vocês chamam moamba de galinha. Oh, momba de galinha, que me dera! Fui agora lá na Angola. Aquilo é um dos melhores pratos. É um prato típico? Sim. Por exemplo, para a minha área, Cabinda, a minha terra, Sim. é moamba em si, tirando galinha, frango. Mas moamba, tem. o que é moamba? Explica pra gente a Moamba, palavrinha, o que é? Eu não sei se este termo aqui faz sentido aqui em Portugal. E para outros países, né? Que talvez estejam nos acompanhando. Sim, claro. Todos que falam língua Moamba portuguesa. veio de dendê. Ah, no Brasil tem o Tem óleo de dendê. dendê. Ok. Sim, Sim. também sei o que é que Faz é. aquilo, Sim, sim, ferve sim. aquilo. Sim. Pronto, tem aquele nosso estilo tradicional. Uhum. Usam Sim. aí
tal, vão pisando aquilo, depois é Moamba de Moamba. galinha. Mas é tipo um ensopado de galinha. Assim. E depois, nós em Moamba também temos, temos naturezas de Moamba. Temos aquela Moamba, como se fosse uma Moamba assim normal, básica, como se fosse assim água, né? Mas tem aquela Moamba pesada. Se tiveres que atirar numa parede, aquilo vai parecer massa. Pá! Dentro de Moamba pode-se fazer mistura, pode ser Moamba de peixe. Então Galinha. a base A base é Moamba. é Moamba. Sim, Moamba. Já que estamos neste campo, Claro. deixa-me revelar o primeiro prato considerado na minha terra, Cabinda. Sim. Saca-folha. Saca-folha? Sim. O que é um saca-folha? É amendoim. Amendoim. Vem do amendoim. Sim. A planta do amendoim. Tira-se as folhas, pisa-se Sim. e aquilo é cozido. Aquilo é fantástico. E é cozido com o quê? Só a folha? Com moamba, pode fazer mistura peixe, pode fazer mistura óleo. É uma outra base Sim. de Sim, saca-folha. saca-folha. Pode fazer composição saca-folha de feijão. Ok. Pode fazer mistura com feijão. Aquilo é top. Infinito. É. É top. Aquilo Há é top. várias, há muitas receitas. Aquilo é top. Há muitas receitas. O dia que tiveres que ir para Angola, Ai. sobretudo em Cabinda, é só dizer que eu quero comer saca-folha. Tá, ó, vou Ok. anotar. Saca-folha. Vamos aqui experimentar o saca-folha. Quando Saca-folha. eu for convidada pra ir, sabe, Joel? Quando eu for convidada, quando alguém me convidar, eu vou. E aqui as jovens angolanas, Sim. sobretudo de Cabinda, preparam saca-folha nas suas casas, normalmente. Se quiseres fazer encomenda para provares, eu conheço as Tipo a pessoas coxinha que eu fiz, foi encomenda de uma Eu brasileira. conheço as pessoas que fazem depois. Ai, mas eu eu queria, passo- tipo, eu queria ir fazer uma experiência e tal, comer comida Sim, angolana. sim. Já Sim. vamos falar, tá? Eu já estou a Depois pensar. passo os contactos, se fazer encomenda. Depois terei que alertar a pessoa que cuidado, que tem que já preparar com cabeça tronca mesmo, porque vai comer uma brasileira. Então tem que ser- Já de uma primeira vez ela tem que ficar. Não, eu vou para Angola agora. Tem que ficar impressionada. Impressionada, é verdade. Na festa típica do Sim. Brasil, quando a gente come o salgadinho, a gente também acompanha com uma bebida. Ah, claro. Pode ser cerveja, mas dessa vez não é cerveja. Oh. Trouxe também uma bebida típica do Brasil. É o Guaraná! Guaraná! Tá bem, Guaraná, claro. Esse eu achei no Lidl. O Lidl, que é um supermercado alemão. Sim. É o único lugar que eu achei, assim, o Guaraná, Já, além do mercado Guaraná, brasileiro. Antártica ou qualquer coisa aqui, pelo menos nos cafés, já em todo lado. Não, Ah, quase. pois é. Mas é porque eu fui no Lidl e pronto, Sim, tinha lá. não, isso é o Guaraná mais conhecido, digamos E eu, assim. É. eu vou provar isto com todo gosto, porque eu já muito ouvi falar disso. Mas que é o que eu tava a dizer. O Guaraná bom mesmo, que eu sei que é bom, é o Guaraná Antártica. Sim, pois. Essa é a marca principal do Brasil. É bom tomar bem geladinho, aqui tá meio frio. Mas é o que acompanha o Guaraná e o salgadinho, gente. Oh. Delícia. Delícia. Combinação maravilhosa. Uau. Max, por falar em comida aqui, Sim. nós estamos falando do típico. A culinária alemã tem muito mito. Mas diz-me o que é que tu conheces da comida alemã, depois eu já te explico o que é que Nossa, eu o quero que eu conheço da comida alemã? Além da salsichinha alemã, dizer. Sim. que vocês também comem muito pão. Sim. Tem sim, muito tem tipo de variações pão. de pão, isso é verdade. É, é tem verdade. mais de 5.000 tipos de cerveja. Sim. Gosta de cerveja, Gosta. é verdade? É verdade. Porque assim, por exemplo, aqui em Portugal tu dizes que quase cada aldeia tem uma adega de vinho ou qualquer coisa. É, Pronto. que é Tem típico produção vinho, de né? vinho. Na Alemanha dizem que quase todas as aldeias têm a sua própria cerveja, mais ou menos. Tipo cerveja artesanal. Sim, há muita cerveja artesanal e Mas é de conhecido longe. como... Mas é conhecido como o país da cerveja. sim, é. Mas porque a origem da cerveja
Não sei se é da Alemanha, mas pelo menos foram muito. Se calhar deve ser dos romanos ou assim, mas não. Mas mesmo assim, a cerveja. Mas é gelada? Lá vocês tomam o quê? Gelada ou quente? Sim, é gelada. Mesmo Não, com frio? Não, quente não, eu pelo menos não gosto. Mas na maioria das cervejas é gelada. Sim. E vocês vivem de pão e salsicha? Como é que é? Não vivemos de pão e salsicha. Marcos, O qual que é problema prato típico? aqui, que há muito um mito, quando se fala de uma comida alemã, há sempre um mito que só há comida da Baviera, que é as salsichas, que é os enchidos, que é não sei o quê, que é... Pronto, há sempre esse mito. E as cervejas grandes, os alemães todos grandes, quando todos... a gente digita isso na internet é o que a gente isso também é um bocado de exagero. Gostam de cervejas, sim, mas por exemplo, só para dizer, uma cerveja grande na Baviera é 1 litro, ok. Mas uma cerveja na Alemanha normal, digamos assim, nas outras partes da Alemanha, é meio litro e às vezes é sempre maior, como por exemplo aqui em Portugal. Em Portugal normalmente tens sempre uma pequena, tens também meio litro de garrafa, mas normalmente tens as imperiais que são... Sim, as minis também. As minis também, pronto, é isso. E isso há só em uma parte da Alemanha, na Colónia, que tem uma cerveja que se chama Scotch, que é uma cerveja mais leve e eles também têm copos assim do tamanho das portuguesas. Ok, percebi. Mas e o prato típico, E o Marcos? prato típico, Qual que é o prato típico típico, há vários pratos que eu posso né, dizer, sim. Não, mas é difícil agora arranjar um prato, porque há vários pratos. Por exemplo, há uma espécie de hambúrguer, mas é feito de outra maneira. Com mais pão e essas coisas todas. É uma mistura de pão e carne picada e pronto. Depois há muitas comidas de tacho, por exemplo, ervilhas ou lentilhas que ficam com vários enchidos ou com mais ou menos como não é como uma feijoada porque não leva feijão, mas leva ervilhas, leva lentilhas, isso há muito também. Depois tens o schnitzel, que também é uma carne panada, Ok. Normalmente é carne de vaca, ou o original é carne de vaca. Sim. Mas isso também é uma comida que também é da Baviera normalmente e da Áustria. Depois há de região para região também há outras coisas. Por exemplo, também há uma coisa uma carne rolada, que é enrolada numa espécie de couve. Pronto, e depois é posto no forno e pronto, isso também, por exemplo, é um prato. Depois há uma carne que é cozida muito tempo, 3 ou 4 horas. Curada, quase. E é muito, e depois fica muito macia. Macia? Sim, muito mole. Desfazendo, assim. Sim, desfazendo, mas é muito bom porque, pronto, desfaz na boca, mais ou menos. E qual que é o prato que você mais gosta, assim? Alemão. Eu gosto de tal coisa. Vocês comem muita carne, né? Sim, nós comemos mais carne, porque também, a Alemanha também tem peixe de rio, Sim. mas também tem poucas zonas de mar. Tem um bocadinho no norte da Alemanha. Sim. Há umas regiões que também têm peixe do mar e essas coisas e para mim o meu prato alemão mais preferido Qual é? Indica aí pra por gente. acaso é esses tipo hambúrgueres que são feitos com pão, chama-se Buletten. Buletten. Que pronto, que é carne picada com pão e com alho, com cebola, é tudo misturado e depois é fritado. Sim. Então o prato típico ali da Alemanha sempre envolve carne. Né? Sim, envolve carne. sim. Normalmente é mais carne. A Alemanha também é muito conhecido pelos enchidos e essas coisas, fazem muito bons enchidos. E também... É verdade, a salsicha do Lidl é maravilhosa. Sim,
Mas também É alemão. mas outras espécies de enchidos, não é só salsicha, também há outras coisas, por exemplo, há uma Salame, essas coisas? salame e depois umas pronto, que pões no pão, coisas que pões no pão. Ah, fiambre, esse tipo de Sim, coisa? fiambre, mas também uns enchidos que depois têm, não sei explicar, chama-se Leberwurst. Leberwurst. Chama-se Leberwurst, que tem várias coisas lá dentro, nem quer saber tudo quem está lá dentro. Mas... Lá, né? É só comer, não precisa pesquisar muito como é que se faz. É só Não, comer. mas isso é uma coisa típica, porque, por exemplo, na Alemanha, tu à noite, normalmente não comes quente, comes só pão com alguma coisa, normalmente é uma refeição fria. O E jantar ali lá. e jantar, depois comes pão com queijo ou pão com salsicha, não É é um com lanche. salsicha. Sim, é mais ou menos um lanche, mas é à noite. Pronto, eles fazem O muito jantar é isso. mais um O lanche. jantar tradicional da Alemanha é mais um lanche à noite. Eu, por exemplo, eu não estava, como nós vivíamos em Portugal, eu como criança sempre, depois quando estava na casa das minhas tias, na Alemanha, eu depois queixei-me, mas eu não quero tomar pequeno almoço à noite. Era sempre assim, mas pronto. Olha, eu não Porque quero para mim comer era o pão. pequeno almoço, para mim era o pequeno almoço. Eu quero jantar, Porque essa cadê era a uma coisa comida? dos meus pais que habituaram-se aqui A de fazer o jantar, jantar. porque o meu pai também chegava muito tarde do escritório, depois ele queria comer, às vezes não tinha tempo para almoçar à tarde, por isso ele sempre queria, à noite queria uma Uma coisa, comida. uma comida. Uma comida de verdade, não é E pão. nós estávamos habituados a isso e depois, eu disse uma vez, pronto. Então esse lanche, né, de noite, isso envolve sempre pão. Sim, Acabei, agora- não. Cara, agora comi eu muito estou aqui a pão. associar. Eu estou aqui a Envolve associar sempre a questão pão que e levanta carne. de pão. Sim. Se de manhã já começam com pão, depois terminam o dia com pão. Com pão. É. Vocês não são gordinhos de tanto comer pão? Mas sim, Carboidrato. mas os alemães não são muito magros. Mas também não são assim, gordinhos. Mas Não, os tá, alemães não, também não, são, não. mas os alemães, também a maioria dos alemães também são muito altos. E por isso também estatura precisam alta. muita energia e pronto. Mas a comida ela é uma arte. Pra mim, comida é uma Sim. arte. Quem sabe fazer esse salgadinho aí? Eu não me ouso a fazer esse salgadinho assim. Só para terminar a conversa da comida, eu digo, a Alemanha agora não é o melhor exemplo de um país culinário. Também não é. Não. Há muitos países que têm mais culinária do que na Alemanha. Isso. E além de não ser um país assim tão coisa com a comida, né? Uma coisa também que eu não vi muito nas minhas pesquisas foram estilo tradicional de música. O estilo, quando se fala em Alemanha, eles falam de tudo, fila do supermercado, não sei o que, carne, blá blá blá, mas não falam muito de cultura. Qual que é o estilo tradicional da Alemanha? O tradicional de música? Mas eu digo assim, aqui em Portugal tem o fado. Na Angola tem o samba, né? Estou dizendo dos estilos clássicos. O Brasil tem o samba e tal. Qual que é o estilo, assim, típico da Alemanha? Fala Alemanha, pá, é isso, de música. A Alemanha é mais conhecida por música clássica, acho eu. Música clássica? É mais música clássica. Mas o que toca lá, tipo, na rádio? Sem ser música ocidental. Tipo, uma música, tipo, aqui tem pimba. No Brasil tem o sertanejo. Tu também tens como se chama, Schlager. Schlager. Schlager é uma coisa, é a música mais ou menos do povo. Do pronto. povo. Pronto. Música popular. Sim, música popular, pronto. E essa também, há muita coisa que, pronto, há vários cantores que fazem isso na Alemanha. Que cantam em alemão. Música ocidental. Mas música, tipo, América, eu não tô dizendo, tipo, pop. Eu queria mesmo ouvir uma música, assim, alemã. Aquela típica tradicional alemãzinha. Tradicional alemã não estou a ver agora. Não há uma espécie como fado. Não há. Não há. Nem nas aldeias, assim. Sim, conheça. mas há umas, como eu disse, há umas coisas, há uns ranchos folclóricos e qualquer coisa que fazem ali as suas músicas, mas uma música tradicional alemã não estou a ver, não. Porque No caso, não. na Angola tem o samba, pelas minhas pesquisas, o que tá mais contemporâneo, assim, vamos dizer que tá mais na atualidade é o kuduro. Kuduro. É verdade? Isto é show. E os músicos angolanos vêm sempre cá em Portugal.
E como Vem, até tem vem ido muito. também ao Brasil. Vão sempre também ao Brasil, tocar. Mas o tradicional, vamos dizer assim, ainda é o samba? Sim. Digamos o clássico, por exemplo. Sim, No é Brasil, samba. quando a gente fala de samba ou de MPB, vamos dizer assim, é uma coisa clássica. É. Não é o que toca na rádio. O que Samba, toca na rádio é outra coisa. sempre top. Mas o Kuduro é o que toca na rádio, é o que a malta toda Sim, escuta. Kuduro é para todos. Todos nós, quando estávamos a crescer, Kuduro aquilo era mesmo quando é chão, é chão. Porque tem os dançarinos de Kuduro que se chamam muchachos. Muchacho? Muchachos. Chama-se muchachos. Pessoas que dançam Kuduro. Muchacho. Mas isso foi mais na antiguidade. Ok. Quando começa Kuduro. Uhum. Vem como muchachos, pessoas dançarinos. Se tiver que pesquisar, por exemplo, YouTube, muchachos Kuduro. É uma dança tipo. Eu vejo que vocês dançam. Eles têm uma forma de assim. dançar. E fazem assim, contorcem e tal. Quase que quer quebrar o corpo, Ok. não sei o quê. Muita coisa. muita Esse é o coisa. Kuduro, então. Essa Kuduro, contorção sim, toda É Kuduro. é o Kuduro. Kuduro. E quando se trata assim de. Eu sei que Angola tem muita arte. É um país que tem muita essa coisa de cultura, né? Sim. É como o Brasil. Enfim, a gente é irmão e vai ficar falando isso Parece, toda hora. parece. A gente vai ficar citando isso toda hora, porque é muito parecido, Pois, assim. O que pois. muda é a língua. A língua. A língua. E... Quer dizer, também a língua não muda. Não, 100%. se tratando de português, É pronto, é somente igual. mais essa diferença de expressividade. Do, né? do local. Quando nós também. falamos de T, vocês falam tch. É mais ou menos Não. esse sentido. É verdade, é bem que isso. E vocês são dessa coisa de arte, né? Vocês são Ok, muito sim, culturais. sim. Na Alemanha tem essa expressão cultural forte, assim, porque não acho. Quando vai pesquisar, não acha essa expressão cultural forte. Alguma coisa que marca mesmo a Alemanha. Fala, isso é alemão, cara. Isso aqui é tipicamente alemão. Sim, alemão é mais. Sim, a Alemanha tem sempre a fama de ser organizado, é mais essas coisas, mas coisas mais de cultura, características, mais né? características do que coisas culturais. Mas a Alemanha, por exemplo, teve muita influência na poesia, teve muitas na escritura, teve muita influência. Há muitos escritores alemães que tiveram a sua influência nessas áreas. Mas não é um país que se expõe assim, Se expressa. se expressa tanto, isso é verdade. São mais, eu acho que a Alemanha tem a sua cultura, talvez não é tão conhecida e às vezes as pessoas nem sabem que é da Alemanha. bem isso. Mas há muita coisa que, por exemplo, na música, em todas as áreas, porque há muitos alemães que tiveram o seu impacto, também na arte, também há muitos artistas alemães que tiveram o seu impacto nas suas épocas. Tem isso, mas não são como os alemães, normalmente são mais reservados. Não sentem necessidade de estar na primeira linha. Eles fazem o seu, é mais assim, fazem o seu trabalho, mas não precisam de dizer ao mundo, ok, nós agora somos... E os alemães têm esse problema também, foi também por causa das guerras mundiais, que até a cultura alemã era sempre assim um bocado... nós não podemos mostrar muito que isto vem da Alemanha, porque senão os outros países dizem que nós estamos a ficar muito fortes e essas coisas. É sempre uma cultura que tem de estar... Não podes mostrar muito, porque senão o resto do mundo tem medo que volte à Alemanha, que quer reinar tudo e quer Daquela Alemanha. Sim. É um assunto E essa que eu é não uma quero coisa entrar. que os alemães, até hoje em dia, têm esse problema. Que às vezes eles Querem abafar ali a querem cultura. fazer isso um bocadinho. Fazem o seu trabalho e fazem as suas coisas, isso sim, mas não querem ser os maiores, querem ser, mas não querem precisa mostrar. mostrar. Não querem mostrar. Querem ser, mas não querem mostrar. Entendi. Por isso Olha. é sempre um bocado um entendimento que eu às vezes até não percebo, porque também agora já passou tantos anos, a maioria dos alemães já não tem nada a ver com isso, porque Sim. os que Porque já tiveram nasceram a ver, outras.
a maioria já morreu. Sim. Não, mas é assim, Sim, claro. sim. E claro que há sempre uns que ainda acham que isso foi a melhor altura da Alemanha ou qualquer coisa. Ainda há uns idiotas assim, mas isso também há em outros países, isso não é só alemão. Só alemão, é Isso verdade. também há em outros É verdade. países, também, pronto. E existe esse patriotismo, assim, pelos vistos Sim, não. o patriotismo é uma coisa que também tem a ver com essas coisas da guerra, que eles nunca queriam mostrar esse patriotismo, os alemães. Iam sempre estar, ok, nós somos alemães, isso sim, mas não podemos mostrar Pro mundo esse ao orgulho. mundo esse orgulho. E a Poxa, que única chato. vez que eles começaram, agora está um bocado diferente, mas eles começaram quando o Mundial foi em 2006, foi na Alemanha. Sim. Foi na Alemanha. Ali foi a primeira vez que as pessoas puseram bandeiras fora da casa deles a mostrar que somos alemães e estamos a orgulho de ser alemães e não sei o Olha. quê. Foi quase a primeira vez que eles tinham que fizeram isso. Porque antes era mostraram sempre esse assim, orgulho. nós estamos alemães, mas nunca vamos pôr uma bandeira alemã em lado nenhum. Pronto, as coisas representativas do Estado, sim, é claro, mas normalmente o povo alemão nunca expressou, só no estádio, talvez. No estádio, sim. Mas fora do estádio, na rua, nunca. Caramba. Nunca. Isso foi quase a primeira vez que a Alemanha fez isso. Que o alemão fez isso, né? Sim. Pelo seu país. Que isso? Sim. Isso eu não Pelo sabia. menos em maioria. Não, por isso, essas são umas coisas que, pronto, é um bocado cultural. Não sei como é que explicar, mas é... Sim, eu percebi. É por conta do passado. Sim, é um bocado não por conta querer da passado. mostrar Sim. ao Impacto. mundo Sim. que são alemães. Sim, Ok. é um impacto histórico, é isso mesmo. Que isso? Olha, Eu não isso sabia. é muito interessante. Não sabia esta Não parte. sabia também disso. E até os alemães criticavam outros alemães que Que faziam isso. faziam isso. Caramba, isso era uma coisa mesmo ali da cultura. E era mesmo só bandeiras alemãs, não era bandeiras, claro, bandeiras de nazis ninguém quer ver, mas não, pronto, isso é Pronto, outra isso coisa. é outra Isso é coisa. outra coisa, mas agora só uma bandeira alemã, mas pronto, Sim, normal, um país pronto. patriotismo, Sim, né? Sim. Também já era mal visto, mais ou menos. Ao contrário da gente, né, João? Que a gente Pois. adora dizer. Não, o brasileiro tem um orgulho. É assim, o brasileiro, ele adora falar que ele é brasileiro e tal, que não sei o que lá. Mas também adora falar mal do Brasil pro resto do Pois, mundo. sim. Só que assim, ele só aceita falar mal do Brasil quem é brasileiro. Quando um de Pois. fora fala mal do Brasil, Não dá, o brasileiro vira bicho. O brasileiro Não vira posso uma falar mal. coisa impressionante, o patriotismo. Acho que isso é de todos. E como é que é lá, Nango? Acho que isso é de Existe esse todos. patriotismo? Existe. Nós amamos muito o país. E a nível cá de Portugal, mesmo também já se falou muito dessa percentagem, que os angolanos houve mais número em termos de imigrantes, né? O número cresceu quando depois entra esta crise, que até agora o país continua a viver. A crise começou, acho que foi em 2000 Crise do quê? Crise econômica. Exato, crise econômica. Esta crise começa em 2015, 14 ou 15, qualquer coisa. Sim. E aí onde os angolanos começam a ter este pensamento de se emigrar. Ok. Nós não tínhamos muito essa cultura. De imigrar não tem? Não tinha. Nós não tínhamos. Ok. Não tínhamos, porque o pouco que tínhamos, sentíamos que está tudo bem. Está tudo Ok. ok. Até que tá viram, tudo- tá tudo bem, tá aqui, tá bom. até que o mal se torna pior. Ok, pois. Está bem, pois. É que não sabíamos que estávamos mal. Íamos caminhando. Mas quando se torna pior, dissemos que não, isto é fim do mundo. Agora aqui, Pois. salve quem tem poder. Pois. Mas vocês Mas têm nós essa temos coisa este amor. de... Nós temos este Esse amor. amor? Este amor que o país temos. Muito. Tipo, Copa do Mundo. A gente não vai falar de Copa do Mundo, não, porque o brasileiro tem uma coisa com o alemão, Eu sei. sabe? A última Não vez vamos foi falar tão disso. Não humilhante. vamos falar disso. Foi tão humilhante que, Isso até- o brasileiro, tadinho. Não, mas ali até viste que os alemães não festejaram muito. Foi. Porque estavam mais com vergonha do que outra coisa, mais ou menos.
Fizeram um ótimo jogo, mas não queriam festejar. Não, pronto. Claro, também estavam no Brasil, mas eu acho que um outro país acho que tinha festejado mais a vitória, acho eu. Sim, Só para comparar com outros países, acho que, por exemplo, se a França ou se os Estados Unidos ou se não sei o quê, eles iam festejar mais do que uma Alemanha. Pronto, os Estados Unidos nunca vão ganhar ao Brasil, mas Olha, mas olha... Basquete pode ganhar. a França sim, mas no futebol não. Mas no futebol não. Gente, mas é assim, terrível, foi um dos piores anos, assim. Eu O brasileiro sei, ficou, assim, Não, isso desolado. Isso é humilhante. Humilhante. No próprio país. No próprio país. É. Então... Não, gente, vamos esquecer esse É episódio. melhor. Tu é que começaste, eu não comecei. Gente, olha, a nossa conversa tá muito boa, tá ótima, mas temos que finalizar. Claro. Gente, eu amei, vocês gostaram? Eu gostei demais. A conversa foi boa. E acredito que nós estaremos sempre preparados para qualquer outra segunda. Ai, com certeza. Sim, Será uma segunda volta. Eu Segunda quero volta. a segunda volta, pode quero ser. conversar Tudo mais. Podemos tocar em outros aspectos que não foram tocados, porque quando se fala de Eu não quis cultura... tocar em política, eu não quis Exatamente. tocar em Alemanha, Sim. da Mas guerra. isso pode... Sim. Sim, mas Eu podemos até- falar no... Eu tinha preparado a caixinha de perguntas do Instagram, mas eu esqueci de colocar as perguntas no Ok. Instagram. E eu tenho certeza também, eu também não coloquei muito, porque eu tenho certeza que vão ia perguntar sobre política. Sim, era porque mais política, sim. o Nós povo- também política E essas e a coisas. história, se calhar, E a podíamos falar da história. E história. eu queria falar de uma coisa mais Sim. superficial, vamos dizer assim. Talvez para uma mas- segunda volta. Falou-se muita coisa aqui. Falou muita coisa. E como hoje no Brasil a gente vive uma crise política de identidade mesmo, hoje no Brasil é dividido tudo por Mas aqui eles político, eles iam perguntar muita coisa disso e eu não tô a fim de citar isso agora. A gente tem que Sim. preparar um episódio só pra falar de Sim, isso política. depois... Porque se fazer. falar de política Angola, meu Deus do céu, é muita coisa. Pois. E na Alemanha também, falar do passado alemão, Sim, passado, enfim. sim. Muita coisa. Ia muita ser uma coisa, conversa assim, que dá um episódio de 3 A horas. A Alemanha é um tipo de passado que quase que... Quando se começa, você diz, não conta, não Não conta. conta. E os alemães não porque gostam de lembrar acaba desse por fato, chocar né? mesmo. Sim. Exato. Vocês É não isso, Não, gostam. é até este peso. nesta área peso tem que muitas ele- coisas que- que têm até a ver com a minha família. Pronto, tem muita coisa Tem para muita contar. coisa, né? Tem Eu muita tocar coisa num para assunto contar. muito profundo. É este peso que deixa os próprios natos aflitos. Quer dizer, Sim. triste. Triste, Mas é sim, verdade. pronto. Mas tem que se falar disso também, não Pois. pode esconder. Não É é? verdade. Gente, mas foi assim... Gente, foi uma conversa incrível. Eu tô conversando com um angolano, com um alemão. Eu sou brasileira em Portugal. Pois. Isso é incrível. Eu Somos acho isso imigrantes. incrível. Eu quero Isso muito. chama-se Clube dos Imigrantes. Pode ser. Clube Pode dos ser. Imigrantes, é Clube isso. dos Imigrantes. Boa. Mas eu quero muito que os portugueses escutam isso, pra eles terem uma visão também. Eu quero que todo mundo que tem a língua portuguesa escuta isso pra gente aprender sobre cultura, pra gente aprender a respeitar muito o outro. Hoje o que tá acontecendo, por exemplo, com os russos, claro que a gente não é a favor da guerra e da Rússia, mas o cidadão russo, ele tá sofrendo muito Claro, com tudo isso. tem- Não tem só na- da Não Ucrânia. tem nada a ver com a estupidez que os líderes Pois estão a fazer. não é? Os russos que estão fora da Rússia estão sofrendo, estão passando por coisas que eles não têm culpa. E eu acho que esse projeto, ele visa isso. A gente ter uma outra visão do outro, Sim, claro. uma outra visão de cultura, abrir o campo de pensamento. É uma coisa que eu digo também quando eu tiver um filho. Antes dele fazer faculdade, eu quero que ele faça um intercâmbio. Sim, quero tem muito que que ele fazer. conheça outros Não, cantos. a outros melhor coisa que Sim. pode fazer é uma viagem pelo mundo. Uma viagem pelo que vai, mundo. Que vai para vários países e... Porque isso abre o campo de visão da pessoa e a gente enriquece Não, isso é muito. Viajar é muito É importante. muito importante. É muito importante, senão também... Deixa de ser uma visão local, mas fica uma visão mais global. ampla, mais Exatamente. Então esse é o intuito desse projeto do Bonina. Boa. Eu quero agradecer o Max e o Joel por estar aqui para iniciar esse projeto comigo. Foi uma conversa muito legal, muito, muito, assim,
Obrigada mesmo por vocês estarem Obrigado aqui. também pelo convite. Vamos pra uma próxima, vamos combinar uma próxima com mais coxinha, Obrigado. com cerveja. Pois com uma nós salsicha também com- trazemos com coisas folha- para Saca com folha. saca-folha. Saca-folha. E ainda trarei Cuca, que é a marca de cerveja angolana. Cuca. Cuca, temos aí no cal, mas agora fala-se mais de Cuca. Cuca. Sim, É uma marca, cerveja. É uma cerveja. marca. Ei, aí eu Mas quero temos também. Tá bem, podemos fazer uma prova de Uma cerveja. prova de cerveja, Prova de hein? cerveja. Mas atenção, mas Uma o Cuca é prova. só para provar. Não pode demasiado, senão não vamos conhecer o fim do programa. O Brasil também tem Vamos tem continuar a cerveja. falar. O Brasil também tem cerveja. É, tem muita cerveja, a gente pode Também fazer uma tem. cerveja de cada país e olha, experimentar. É isso, podemos fazer isso, claro. Pra seguir o Joel no Instagram, qual que é o seu Instagram, Joel? Pra continuar seguindo o seu trabalho que você é declamador, faz poesias. Pra quem quiser te conhecer mais, Joel. Joel Kwanza, Instagram, Facebook, é sempre o mesmo nome. É sempre o mesmo nome, Mesmo Joel né? nome. Kwanza. E o Max, qual que é o seu Insta? Diz lá, qual que é o seu Instagram? Linarzinho com Z. Luzinho com Z. E esse foi o Bonina Podcast. Se gostou, deixe seu like e siga o Bonina Podcast no Instagram e também a mãe de toda essa família, o vivalá.arte. Eu sou a Mari Campos e vou ficando por aqui. Até mais!